vamos ver aqui sobre a entrevista psicológica, tá? Como que é feita a entrevista psicológica para o trânsito, com o objetivo de avaliação psicológica para motoristas, né? A gente vai agora pesquisar, tá, o histórico como motorista. Então, por exemplo, o histórico dele. Ele tem que tipo de categoria? Categoria A, categoria B, C ou D, tá? Só falando para vocês aqui, ó. A categoria A é para quem dirige motos, categoria B para quem dirige carros, categoria C já entra aqueles caminhões pequenos, né? Aqueles que é de 350, a carga, né? Acho que é de 350 e alguma coisa, enfim. A D já é para dirigir ônibus e a letra E são o que? As cargas perigosas, né? Então vamos supor, se a pessoa tem a categoria B, né, ou C, desde quando ela tem aquela categoria, né? Ou se não, se ela está iniciando agora, às vezes a primeira categoria que ela quer é uma letra B, é porque ela comprou um carro, então ela quer se locomover de casa para o trabalho, somente isso. Ou de repente, se a pessoa, o candidato quer uma categoria B de atividade remunerada, que é para ele, por exemplo, trabalhar com algum aplicativo, né, de motoristas, tipo Uber e outros, né, que além do Uber que tem também, né? Então toda essa pesquisa. Qual é o tipo de locomoção mais utilizado? Você vai perguntar isso para ela, tá? E aí você pergunta também. Em geral você dirige sozinho, acompanhado, né? E se é acompanhado, de quem? Quantos quilômetros você dirige diariamente, né? Você costuma dirigir em rodovia? Então assim, essa sugestão, esse roteiro, né? Ele é bem amplo, tá? Então aqui você vai reduzir aquilo que faz sentido para você, tá bom? Ou seja, aquilo que é interessante, que você realmente precisa saber para estar avaliando aquele candidato que está aí passando pela perícia psicológica, né, no trânsito para a carteira de motorista. Então vamos lá. Você vai perguntar se a pessoa dirige, né, em vias urbanas e perguntar também como que ela avalia o estilo dela de dirigir. Tá? É um estilo mais moderado, cauteloso, ou como que é? Um estilo esportivo, um estilo mais dinâmico, né? E nesse item também da entrevista que a gente vai pedir também, que a gente vai ver se a pessoa, investigar se a pessoa já sofreu algum acidente, se envolveu em algum acidente de trânsito nos últimos 3 anos. E nesse acidente, caso ela tenha se envolvido, houve danos. Quais foram os danos que houveram? Dano a veículo, dano a objetos ou dano a pessoas, né? E quais as infrações de trânsito que o candidato cometeu nos últimos 3 anos? Velocidade excessiva, estacionamento errado ou outra coisa. E aqui, nesse roteiro também, tem algumas coisas que você pergunta para o candidato também a título de conhecimento, para você entender o que ele pensa sobre o trânsito, né? Então aqui, ó, no item 5 já entra esse tipo dessa pesquisa, para você ver como que é o entendimento que ele tem, do que é trânsito, como que vai ser mais um no trânsito, né? No caso que seria ele, com a CNH dele. Então aqui tem, olha, por exemplo, um item em que você pergunta para o candidato que nota ele daria para o modo de dirigir dos brasileiros, né? Então, se o candidato diz o seguinte, eu dou nota 3 por o modo como os brasileiros dirigem.
Ah, mas por quê? O que você vê de errado na forma como esses motoristas brasileiros dirigem que você dá essa nota tão baixa assim? Aí ele vai começar a falar. Então, né, aí você já entra aqui, gente, sabe? Como diz assim, porque na avaliação psicológica para trânsito, né? A gente não vai só avaliar o sujeito, mas você também vai orientar, tá? Eu tô vendo agora uns posts, né, que estão circulando aí pelo Instagram que fala, né, psicologia do trânsito cuida da saúde mental dos motoristas, e é isso mesmo. Então não é só avaliar, a gente também tem que orientar, né? E aí, quando uma pessoa, por exemplo, dá uma abertura, como essa pergunta mesmo, né, que você faz e que você pede aí para ele te dar uma nota, né? Que nota ele daria de 0 a 10 para a forma como os motoristas dirigem, né? Então, vamos ver a nota dele, vamos ver o que ele fala, né? Que ele fala a respeito de como os motoristas dirigem e vamos ver se ele vai entrar para o trânsito e vai continuar dirigindo dessa forma, não é mesmo? Agora aqui, uma outra pergunta, né? Outro item. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o seu modo de dirigir, comparado ao modo dos motoristas brasileiros, gente, essa pergunta aqui é o seguinte: quando você faz ela, a pessoa diz, não, eu me dou nota 10, né? Ah, mas por que você dá nota 10? Ah, porque eu sou atencioso, porque eu sei esperar, porque eu não buzino atrás do outro. Bom, eu vejo que se essa resposta fosse uma resposta verdadeira, né, de fato, não haveria tantos acidentes como tem, né? E além dos acidentes, nós sabemos muito bem que tem as reações, né? As reações comportamentais aos acidentes. Eu acho que não diz assim, não sei nem se é pior, né? Mas é um tanto agravante. Mas eu acho que o acidente não é pior. Então, olha, por exemplo, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria para os exames teóricos e práticos para obtenção da CNH dos Detrans? E aí você faz essa pergunta, né, para o candidato ali, vamos ver o que é que ele vai responder, tá? O que você mais gosta no trânsito? Então, nesse item, a gente está fazendo aqui uma investigação, né, com o candidato sobre o que ele pensa sobre o trânsito, né, a consciência que ele tem de trânsito hoje, né? Bom, um outro índice seria, né, o que você mais gosta no trânsito e o que você menos gosta no trânsito, né? E aí a pessoa vai responder por quê? Por quê? O que ela mais gosta, ela vai citar, você pergunta por quê? O que ela menos gosta e por quê? O que significa para você o acidente de trânsito, né? A pessoa vai responder o que significa um acidente de trânsito. A gente vê se é uma resposta madura, né? Ou uma resposta consciente, ou se é uma resposta até, digamos assim, impulsiva, né? O que significa para você a segurança no trânsito? Enfim, né? Então, essas são, assim, algumas informações sobre o que essa pessoa percebe sobre o trânsito, né? A consciência que ela tem de como está o nosso trânsito no Brasil, né? Ou especificamente no lugar onde ela mora, onde ela dirige, enfim. E aí você vai perguntar como que ela pretende utilizar a carteira de habilitação dela, né? E como motorista, o que ela pretende fazer para melhorar as condições de trânsito na sua cidade ou estado? Porque, na verdade, a pessoa, ela sabe criticar, todo mundo fala do trânsito, fala que o trânsito está difícil, fala que o trânsito está isso. Mas você, como motorista,
o que você pretende fazer para melhorar as condições de trânsito na sua cidade? Então, as habilidades mínimas que você tem que avaliar no candidato são os aspectos cognitivos, o juízo crítico dele, comportamento, né? E quanto aos traços de personalidade. Agora, nos aspectos cognitivos, né? O que entra aí? Vai entrar atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada, tá? São 3 tipos de atenção, e a memória visual e a inteligência. Então aqui, ó, você tem a opção de aplicar a bateria BPA, né? E essa bateria BPA, ela já é composta desses 3 testes. É o concentrada, dividida e alternada. Ou então você vai aplicar, né, o TEACO, ou o TEALT, ou o TEAT. Então, nós não temos, né, outros testes de atenção dividida, e também não temos outros testes de atenção alternadas que sejam possíveis aí de estar aplicando, né, no trânsito. Então, realmente são essas 2 baterias que eu falei para vocês, tá? Agora, quanto aos traços de personalidade, né? Quais testes a gente vai aplicar? Teste de personalidade, teste expressivo de personalidade, é o palográfico, né? Esse teste, ele é muito comum ser aplicado, né? Aliás, o palográfico é um dos testes mais aplicados no Brasil todo, um dos testes mais utilizados, né? Em toda a nossa categoria, né? De profissionais psicólogos. Bom, então, boa noite para vocês, um grande abraço, tá?